O câncer tem cura e hoje eu vou conversar com você sobre segunda opinião, cura o câncer? Para que a gente possa esclarecer um pouco melhor esse meu questionamento, essa minha provocação, eu quero lembrar que hoje, que é o dia 15 de março de 2021, o dia 15 de março é comemorado mundialmente o Dia do Consumidor. E aí você vai se perguntar, mas o que tem a ver eu buscar a segunda opinião com o Dia Mundial do Consumidor? E exatamente esse acho que é o ponto principal. Você imaginar que quando compra um produto, você compra um serviço, para cada produto ou para cada serviço que você compra, você paga imposto. Isso no mundo inteiro, a gente paga imposto, tirando algumas exceções aí que a lógica é diferente. Mas os países do mundo, os países capitalistas, você paga imposto, paga alto, e você, mesmo tendo uma saúde, entre aspas, gratuita, né, ela só é gratuita por conta da sua contribuição. Então, indiretamente, você merece o melhor atendimento e você deve, na minha visão, na minha opinião, buscar uma segunda opinião, mesmo que seja de um hospital público para um hospital público, e o sendo privado, mais ainda. Então, acho que primeiro estabelecer essa relação de consumo, que é fundamental. A Pri comentou que a live está parada, né? Deixa eu só verificar aqui. Ela está parada. Se tiver parada, dá tenta, vou ver se eu consigo me comunicar com as pessoas aqui. Está conseguindo falar comigo, Pri? Vamos ver se voltou, parece que deu uma travadinha. Eu estou aqui ao vivo no Facebook, às vezes eu olho para um lado, porque eu estou olhando diretamente para os usuários do Face. Olhando aqui para frente, eu falo com as pessoas do Instagram, né? Peço desculpa aí pelo defeito técnico. Eu sempre faço as lives às segundas, quartas e sextas, às 6h30, com a missão de levar um conteúdo de qualidade para você que está com câncer ou para o familiar que está acompanhando essa pessoa com câncer. E aqui é uma grande oportunidade de você trocar ideia comigo, trazer suas dores, trazer os problemas que você está enfrentando. E fortalecendo essa questão da relação de consumo, como eu falei, quando a gente fala que você usa um serviço público, você está consumindo aquele serviço e você pagou por ele. Você, por sinal, pagou muito caro, né? O imposto no Brasil, a carga tributária é muito alta e você tem o direito de receber um excelente serviço. Muitas vezes a pessoa fala, estou no serviço público, é assim mesmo. Não, não é. Você merece ser respeitado e você merece ter o melhor. A gente tem excelentes hospitais públicos, eu até vou citar o Hospital do Amor, o ICESP também, que tem uma parte pública e outra particular, que faz um trabalho excelente no câncer. Não vou conseguir citar todos do Brasil, eu não conheço todos, mas esses dois eu conheço e fazem um trabalho excepcional, né? Então acho que é importante frisar o bom serviço público, mas uma pessoa dentro do próprio serviço público poderia procurar um outro hospital público também para fazer o atendimento e no particular também. Se a gente verifica o número de oncologistas que nós temos no Brasil, são mais de 3.500 oncologistas que têm essa missão de tratar o câncer e curar o câncer, claro, ao lado de um bom nutricionista para dar esse suporte. E eu quero frisar um pouquinho da minha história, porque quando eu comecei o tratamento do câncer, eu não sabia que era câncer, né? Eu tinha 14 anos de idade. Eu passei por muitos profissionais ruins, não eram pessoas más, né? Não é ruim no sentido de má, é no sentido de incompetente ou de negligente. E nenhum deles conseguia resolver o problema que eu tinha, que era a hipoglicemia. O câncer que eu tinha, ele produzia um hormônio chamado insulina, né? Que no caso é chamado de insulina-like. Eu tinha hipoglicemia, eu começava a ficar tonto e desmaiava. E a partir disso eu fazia um tratamento nutricional de
forma geral, com o meu próprio conhecimento. Eu comia mais vezes durante o dia aquilo que eu entendia que era saudável. E passei em médico A, B, C, em vários médicos. Até que um começou a melhorar um pouquinho a situação, mas eu já tinha perdido muito peso por conta da última profissional que eu passei em relação à orientação alimentar. E aí fui direcionado para a Unesp de Botucatu. E na Unesp de Botucatu, quando eu fiz essa avaliação, primeira vez que tiveram a capacidade de fazer um exame do fio do cabelo ao dedão do pé. Conversei desde psiquiatra até endocrinologista. Até perguntava, será que eu tô louco, né? Estão passando em psiquiatra, mas a relação não é nesse sentido, não. O psiquiatra tem um trabalho muito mais importante do que vulgarmente a gente acha, que é lidar com loucura. E olha que interessante, uma pessoa que tem hipoglicemia e tem menos de 40 anos, ou que tivesse mais também, isso conversando com outros médicos, o primeiro passo, se você faz um tratamento de alguém com hipoglicemia ou diabetes, é fundamental ter um bom endocrinologista fazendo esse acompanhamento, mas mesmo que o fosse um clínico geral, faz de conta que naquela cidade não tem endócrino, a gente sabe da deficiência de médicos e nutricionistas no Brasil. Faz de conta que você não tem um endócrino. O primeiro passo para se pensar foi assim, vou pedir um ultrassom do pâncreas desse paciente, deixa eu dar uma olhadinha, o que está acontecendo, se tem alguma coisa diferente daquilo que a gente imagina. Isso médicos falando atualmente, isso lá atrás deveria ter sido feito. Deixa eu dar uma olhada aqui no exame de, se não estiver bem claro a situação, de tomografia. Né? Tomografia já te dá uma visão melhor. Quem faz isso é o médico, lembrando. Ou, para fechar essa situação, fazer um exame de ressonância. Por qual motivo? O que tem hoje de situação de paciente com câncer de pâncreas que faz o diagnóstico tardio e muitas vezes isso já sofreu metástase de uma maneira intensa, não tem tamanho. Então, quando o médico faz essa avaliação mais completa, não dizendo que esse é o caminho da avaliação, mas trazendo luz para essa situação, trazendo um novo olhar, você pode fazer com que esse paciente tenha um diagnóstico precoce ou tenha um diagnóstico mais precoce do que os demais que a gente tem visto aí. O câncer de pâncreas, ele muitas vezes ele é diagnosticado tarde. Existem situações desse paciente ir ao fisiatra, né, que é o médico que cuida dos movimentos do corpo, é como se fosse um fisioterapeuta da área médica, ou o paciente ir a um ortopedista falando que está sentindo dor na costela, dor na coluna, e se o médico não tem experiência, ele não conhece bem essa situação da oncologia, ele começa a tratar aquilo como uma dor, mas o que ele tem é metástase no osso por conta do tumor. Assim como é comum a gente atender pacientes com câncer e o paciente fala, eu estava com uma dor no osso e aí um médico falou que tinha que raspar o osso, o outro médico disse que eu estava com manchas no pulmão, mas nenhum deles tinha batido o martelo e falado que aquilo que eu tinha no pulmão era um câncer de pulmão. Então olha que situação grave, o médico teve a oportunidade de ver o paciente, de fazer uma avaliação muito mais ampla do que só o problema ósseo ou o problema no pé, viram uma mancha no pulmão do paciente e não viram que aquilo era câncer e ainda queriam fazer uma espécie de limpeza do pulmão em relação àquela mancha. Né? E graças a Deus esse paciente consultou um médico mais gabaritado no assunto, com uma especialização em oncologia, e falou, isso aqui é câncer. Né? Então olha que situação delicada, né? Por isso a importância que eu friso e que eu sempre falo para as pessoas de buscar uma segunda opinião, porque você pode ter uma situação que tem um tratamento precoce, um tratamento rápido, mas aquela visão superficial do médico de olhar só o dedão do pé ou só um fio do cabelo pode trazer algo muito mais complexo do que a gente está vivendo, né? Outro dia, atendendo uma paciente, ela está com uma queda acentuada de cabelo e o primeiro passo que eu falei foi o seguinte, a gente precisa de uma avaliação completa sua, um check-up médico para ver o que está acontecendo, não é
eu como nutricionista, fazer uma suplementação de substâncias que realmente ajudam a melhorar a força do cabelo e a gente mascarar esse problema. É necessário a gente investigar a fundo para entender por que você está tendo essa queda acentuada do cabelo. O que está acontecendo? Não estou fazendo hipótese nenhuma do câncer, mas todo sintoma que o paciente apresenta, toda situação que ele te apresenta, ela precisa ser avaliada por completo e não isoladamente. Assim como nos exames que os pacientes colocam nos grupos do Facebook, é muito comum falar assim, olha meu exame aqui. Eu sempre friso em relação a esses exames. Você levou essa situação para o médico? Né? A maioria não levou. Tem um exame de imagem, tem um exame de sangue e a maioria não levou ao médico. Aquele exame ele fez, já ficou ansioso, colocou no grupo. Tudo bem, é o direito dele. E aí muitos lá olhando o exame começam a fazer diagnóstico. Falam assim, ixi, Deus te abençoe, ixi, nossa, Deus vai te curar. Falo assim, mas peraí pessoal, vocês são médicos? Vocês sabem o que vocês estão falando? Você conhece essa pessoa? Você fez uma avaliação clínica dessa pessoa para falar que o que ele tem ali naquele exame é câncer? Não é simples assim. Profissional da saúde não trata exame, ele trata pessoas. E por ele tratar pessoas, ele precisa ter uma avaliação completa daquilo que está acontecendo. Hoje em dia já é sabido que o paciente que recebeu o diagnóstico de câncer, ele, mesmo recebendo do médico a orientação, você está curado e eu vibro para que isso aconteça, são 20 anos acompanhando aquele paciente. Não é 2 anos, não é 10 anos, não são 15 anos. São 20 anos para a medicina falar, não, realmente aquela pessoa se curou. E muitos, vida que seguem, voltam a ter uma alimentação qualquer ou muitas vezes achando que é saudável e o câncer, como já aconteceu com pacientes meus, a pessoa foi acompanhando a vida, 18 anos depois o câncer voltou. Por que que voltou? São vários motivos associados a esse voltar. Então, olha que interessante, é muito importante você ter uma segunda opinião, você consultar uma segunda opinião. Pelo seguinte motivo, se você está confiante com o profissional que você segue hoje, que ele faz o melhor para você, se você está confiante que esse profissional cuida de você bem, então não precisa ter dúvida de que a segunda opinião só vai reforçar o que você está fazendo. Eu fiz isso, estava com um excelente médico me acompanhando, confiava no trabalho dele, mas não custa nada você buscar uma nova visão, uma nova oportunidade. Dessa maneira, você reforça a primeira, que já foi feita, a primeira orientação, ou você refuta, peraí, a pessoa fala uma coisa que não tem nada a ver com o que tinha com a outra e agora eu vou conseguir seguir o melhor caminho. Eu gosto também muito de frisar, né, quando eu fiz foi descoberto que eu tinha, os sintomas que eu achava que era hipoglicemia, eram hipoglicemia, mas eram por conta de um tumor no pâncreas, fui operado, fui encaminhado a imaginar que aquilo não era câncer. Não, isso aqui não é câncer não, isso aqui é um tumor benigno. Imagina, um tumor de 1,275 kg, né? Não, isso aqui é um tumor benigno, a gente fez a biópsia do tumor, não tem malignidade, ou seja, um diagnóstico errado, uma conduta errada, um passo errado atrás do outro. E se eu tivesse buscado uma segunda opinião já nesse momento, já em 1995, fiz a cirurgia. Peraí, deixa eu procurar um outro médico para ver o que ele acha dessa cirurgia e disso que eu fiz. Eu não busquei isso, eu até estou pensando nisso agora. Em 1995, dia 15 de fevereiro, eu fiz a operação, né? Hoje são 26 anos da cirurgia, não na descoberta do câncer, entre aspas, né? Que eu já sabia que tinha câncer 28 anos atrás. 26 anos e um mês, né? Hoje é dia 15 de março, foi 15 de fevereiro, 26 anos. Lá, há 26 anos, eu não tive essa percepção do que eu estou te falando agora, que é buscar uma segunda opinião. Eu deveria ter pego esses exames, pego o prontuário, pego as informações
do que foi feito comigo naquele momento, dia 15 de fevereiro de 1995. Passado um mês, 3 meses, né, que nesse período você está muito debilitado, você está muito cansado, passasse 3 meses, eu deveria ter pego esses exames e levado para outro profissional, né? Ou se não eu, mas os meus familiares poderiam ter pego, né? Então, de forma alguma eu estou trazendo culpa para os meus pais, mas você que está me ouvindo agora, você que tem um filho com câncer, você que está com uma pessoa doente na sua casa, não se contente só com a primeira observação, a primeira opinião do que está sendo falado, né? Olha que importante, não se contente só com isso, não se conforme com aquilo que foi apontado, porque se essa informação ela for a melhor informação, o outro profissional só vai confirmar. Se ele não confirmar e começar a trazer uma coisa muito diferente, já é um novo olhar que você pode desenvolver e pode salvar uma vida. O câncer, quando detectado no início, a chance de cura é máxima, né? Isso eu estou falando da maioria dos cânceres. Quando a gente detecta no início, a chance de cura é máxima. A gente tem hoje muitos profissionais excelentes. Eu fico muitas vezes preocupado com o medo que muitas pessoas desenvolvem com o médico, com o nutricionista, de não fazer consulta, e no desespero e no medo, é compreensível esse medo e desespero, abraçam qualquer, uma pessoa que não tem formação na área da saúde, uma pessoa que não tem competência, uma pessoa que não tem resultado. Isso é extremamente delicado, porque você está colocando a sua vida como cobaia de uma pessoa que disseram que cura, de uma pessoa que disseram que resolve. Por sinal, se algum profissional da área hoje, no mundo, estiver falando assim, porque eu tenho a cura na minha mão, e eu já ouvi isso de um profissional, eu tenho a cura do câncer na minha mão, aproveita para cumprimentar ele, porque provavelmente ele vai ganhar o Prêmio Nobel 2021. Ou você está falando com um charlatão. Tem duas situações para o cara falar que ele tem cura na mão. Eu tenho a cura na minha mão. Eu já ouvi isso e esse cara, na minha visão, era um charlatão. Já faleceu, mas na minha visão era um charlatão. Ele tinha um remédio alternativo que ele dizia que curava o câncer. E do bastidor a gente recebeu informações de que dizem que ele morreu de infarto, mas ele escondeu que era um câncer que ele tinha de pulmão porque ele fumava. E ele dizia que ele tinha a cura na mão dele, né? Se ele tinha a cura da mão dele, por que não curou o câncer dele ou preveniu o câncer dele? Ou, por outro lado, por que ele não recebeu o Prêmio Nobel de Medicina? Porque no momento em que você tem algo extraordinário, outros profissionais vão confirmando aquilo que você está fazendo. Você vai começando a ter, tem vários medicamentos hoje que vieram da medicina ou dos chás caseiros e hoje são utilizados no mundo inteiro, né? Remédios até descobertos por brasileiros, que trazem benefício, trazem bem-estar. Quando você tem um profissional que fala que só ele tem a cura e todos os outros são incompetentes, são burros ou não sabem, provavelmente você está falando diretamente com um charlatão, porque quando eu converso com médicos de excelência no Brasil, nutricionistas de excelência, eles têm a humildade de falar, nossa, faz o tratamento com tal pessoa, cuida da sua saúde com tal pessoa. É comum eles falarem isso. Quando você pega um prêmio Nobel, ele tem vários outros pesquisadores que referenciaram ele. Ele não chegou do nada e produziu um conhecimento. Como diz a frase, né, ele está sentado no ombro de gigantes. Ele faz uma pesquisa, mas toda a pesquisa dele é fundamentada em outras pesquisas de outros profissionais. Então, a arrogância foi uma das ferramentas que eu percebi como uma maneira de fugir do mal profissional. Porque os dois profissionais que eu consultei que foram como fosse segunda opinião, né? Uma segunda opinião de remédio alternativo e uma segunda opinião de visão médica. O primeiro, que era arrogante na minha visão e falava que tinha a cura na mão, tomei o remédio fez o câncer aumentar. Então é muito perigoso você ficar buscando caminhos alternativos, por isso que cada vez mais eu fortaleço a linha científica, para que você não possa ser cobaia de pessoas arrogantes, de pessoas que se dizem a voz da verdade. E outra de um médico muito importante no Brasil, que não vale a pena falar o nome,
nem falaria também nos bastidores, que ele tem uma postura arrogante. Então, foi a postura dele arrogante, que foi minha segunda opinião, que me fez afastar dele, que me fez perceber que o que eu tinha na minha frente era alguém vaidoso, alguém arrogante, que não tinha solução. Ele dizia, em 2002, que ele tinha uma técnica cirúrgica para operar um fígado com 21 tumores. Em 2002 não tinha essa técnica cirúrgica no mundo para fazer isso. Ele queria fazer malabarismo com o meu fígado em relação a essa situação. E eu consegui perceber isso pela arrogância dele, né? É engraçado isso. Muitas vezes aquele médico, não médico, né? Desse último era médico, mas naquele profissional lá atrás que dizia que tinha a cura na mão, o erro dele foi muito bom de ter sido arrogante, porque eu fiz a mesma associação inconsciente, sem perceber, da arrogância daquele profissional com o do outro médico. Eu falei assim, não consigo enxergar excelência nesse atendimento com esse perfil arrogante, porque, como dizia Leonardo da Vinci, né, uma frase pelo menos atribuída a ele, que o máximo da sofisticação é a simplicidade. Se alguma coisa está sendo muito complicada para te explicar, está sendo muito difícil para te explicar, eu acho que a gente não conseguiu chegar na excelência, porque eu entendo que a excelência é essa busca pela simplicidade. E aí, essa percepção minha de que esse profissional não tinha competência para fazer aquilo, porque ele se demonstrava um ser muito arrogante, salvou a minha vida de não ter perfurado o meu fígado de todos os lados, fazendo ele um queijo suíço com alguém que não tem capacidade de fazer uma cirurgia. Não era indicado aquele tipo de técnica cirúrgica. De forma alguma era indicado. O mundo não tinha desenvolvido essa técnica ainda. Ele ia me usar de cobaia e de modelo para ficar exibindo, falando que ele fez a cirurgia. Né? Talvez hoje eu não estivesse aqui se eu tivesse seguido a orientação dele. Mas o que foi importante nesse sentido? É importante a gente buscar a segunda opinião, porque você sempre compara com a primeira e você busca na sua intimidade, no seu conhecimento, se aquilo está sendo melhor para ser feito para você ou não. Ele era a única pessoa que ia fazer aquilo no Brasil. Então você começa a pensar, poxa, mas como é que ele é a única pessoa que faz isso? Por que os outros não fazem? Será que o perfume dele é melhor do que os outros? Será que a roupa dele é melhor do que as outras? Não era. E olha que nessa segunda opinião, que foi muito importante para mim, porque eu desenvolvi novas percepções, a minha mãe falava para eu fazer cirurgia com ele. Imagina você contradizendo a sua mãe. A equipe médica falava que eu tinha que fazer cirurgia com ele. E outra questão, a líder espiritual que acompanhava a gente no momento também falava que eu tinha que fazer cirurgia com ele. Imagina se esses 3 grupos de pessoas estivessem falando para você seguir um novo profissional, que você tem que fazer essa orientação do novo profissional, e eu peguei e segui a minha intuição. Eu falei, eu não vou fazer com ele, eu não acredito na competência dele, eu não consigo ver excelência ao lado da arrogância, eu não consigo ver, eu tenho esse defeito. E foi o melhor caminho que eu segui. Esse acho que foi bem interessante, foi o melhor caminho que eu segui na minha vida. E a intuição sempre tem sido uma das principais ferramentas que eu tenho utilizado para encontrar melhores caminhos. Porque o medo e o desespero poderia ter feito eu abraçar aquele médico ou abraçar aquele... e me fez abraçar aquele profissional que dava remédios alternativos. Piorou a situação do câncer. Então, olha aqui que o medo e o desespero faz. Pode te aproximar da morte. Isso que acontece. A gente tem que tomar decisões com serenidade, não com pressa, não com urgência. Você não está dentro de uma UTI com um paciente sangrando para ter que tomar uma decisão rápida. Você é um paciente, você é uma pessoa que está com câncer ou tem um familiar com câncer que precisa pensar, precisa esfriar a cabeça para tomar as melhores decisões. Consultar segunda opinião não significa que você vai seguir a segunda opinião. Deixa eu tomar um pouquinho de água aqui. Lembra disso. Consultar segunda opinião não significa que você é obrigado a seguir o que aquele profissional está falando. Você está fazendo uma consulta, você está verificando
se aquilo que ele está falando é o melhor para você, o melhor para a sua vida. E não que você consultou o segundo, você vai ficar com o segundo, mesmo aparentemente parecendo, né, tendo a imagem de que aquilo é melhor. Eu tenho alguns pacientes que têm sido, por mim, né, encaminhados, estimulados por mim mesmo, a consultar outros profissionais, e eu já tive situações de grupos médicos que esse profissional confiava, acreditava que estava fazendo melhor, e no momento em que eu sugeri que ele buscasse uma segunda opinião e o paciente me pediu, você tem alguém para indicar? Tenho. Consulta esse profissional, médico ou médica. E na hora que foi consultar o profissional médico e médico, o tratamento que foi feito antes foi um tratamento defasado, desatualizado. Já existia na época em que aquela pessoa estava fazendo aquele tratamento muito mais recurso na medicina e ele não teve acesso, mas ele recebeu a informação de que ele tinha o melhor, de que ele estava recebendo o melhor e não estava recebendo o melhor. Olha que situação grave. Porque as pessoas têm na mente que se você gostou de alguém, de você estar confortável com alguém, você não precisa consultar mais ninguém. Eu sempre faço a sugestão de que no câncer você precisa de uma segunda opinião. Se você está com câncer, se você tem algum familiar na família com câncer, não se contente com apenas uma opinião, porque essa uma opinião, ela pode ser a certeza, pode ser o melhor que tem na medicina, como pode também ser uma conduta, um protocolo desatualizado e um não mais avançado para a sua vida. Eu recebo, não vou falar dia sim, dia não, porque eu posso estar pecando, praticamente toda semana, e eu vejo isso com bons olhos, eu gosto de pessoas, eu gosto de cuidar de gente, toda semana alguém me manda mensagem ou com algum exame que está alterado e pede para eu olhar, eu não olho, porque é importante que o médico dê essa avaliação e fale o resultado da biópsia, ou o paciente fala que agradece a oportunidade de ter falado sobre segunda opinião, porque ele não pensava que era necessário buscar uma segunda opinião no câncer. Eu passei por essa história e reforço que é fundamental você ter a segunda opinião. É fundamental para que você enxergue aquilo que é melhor. Nós temos 3.500 médicos que estudam o câncer, ou seja, um médico oncologista. Não é possível que todos sejam iguais. A gente tem grupos de médicos com mais competência, mais habilidade do que outros. Isso acontece no direito, isso acontece na engenharia, isso acontece na nutrição, isso acontece em todos os setores. Dessa maneira, se você busca a segunda opinião, você está dando uma oportunidade para você viver mais e melhor e muitas vezes até curar o câncer, sendo que aquele outro profissional não estava tão habilitado para fazer isso. Então, percebe como é delicado essa situação de acreditar só num profissional e seguir o seu tratamento? Busca uma segunda opinião, seja no hospital público ou no hospital particular, porque isso pode ser o ponto de virada para você continuar vivo e das pessoas que você ama também. Dele continuar aqui presente, dele continuar aqui no Natal do final desse ano, dele continuar no aniversário dele ou no seu aniversário. Né? Olha que interessante. Há uma observação aqui da Pri. Falam que um time que está ganhando não se mexe, mas eu acho que vale a pena mexer se for para colocar o melhor artilheiro do mundo, né? A gente tem, verdade, Pri, a gente tem maravilhosos médicos oncologistas, a gente tem maravilhosos nutricionistas no Brasil, a gente tem maravilhosos fisioterapeutas. A gente precisa limpar um pouquinho de que já encontraram a cura do câncer e não querem mostrar. Já encontraram a cura do câncer e estão oferecendo para você. Quantos pacientes têm indicação de fazer quimioterapia, radioterapia e cirurgia e esse paciente não faz porque disseram para ele que faz mal, né? Mas disseram, dizer até papagaio diz. Agora, ter conhecimento é outra história. Falar que faz mal, que é isso e aquilo. Infelizmente não tem quimioterapia e radioterapia para câncer genético que foi diagnosticado em mim, mas se tivesse eu faria, porque a quimioterapia é a determinação e a chance para você eliminar aquele tumor para sempre. Então, talvez eu tenha tido essa oportunidade de Deus para
passar por uma situação como essa, para que você pudesse sofrer menos, para que você pudesse ter menos dores, né? E se você estiver passando por isso, escreve agora para mim aqui um comentário por alguma situação difícil que você passou, deixe uma mensagem para mim, para que eu possa compartilhar da sua dor ou compartilhar da situação que você está vivendo, né? Me permita ajudá-lo ou ajudá-la nesse momento. É muito difícil sozinho lidar com câncer. Lá atrás, quando eu recebi o diagnóstico, eu não queria nem contar para os meus pais. A primeira reação minha, eu vou fazer o tratamento sozinho, eu vou fazer isso, eles vão aguentar. Mas uma das principais redes de proteção que você tem é a sua família, ou as pessoas que te amam, né? Então, se você tem esse grupo, eu vejo Deus, esse grupo, aí em seguida existe essa base de tratamento, que é a boa medicina e a excelente nutrição. Em cima disso eu enxergo que seria Deus, na minha visão, porque eu acredito, e a família, né, que seria o encaminhamento do amor de Deus para você. Então, conta para mim a sua dor, o que está acontecendo, qual que é a principal dificuldade sua hoje de não buscar uma segunda opinião, ou se você buscou a segunda opinião, se ela foi boa ou ruim, não significa que a segunda é a melhor, pode ser a pior, no meu caso foi a pior, mas ela só reforçou de que eu estava no caminho correto. Então eu fiquei mais 4 anos fazendo o tratamento, sem fazer o tratamento, né, só acompanhando o tamanho do tumor, sempre me alimentando bem, desde que eu tenho consciência dos 10 anos, de acordo com a minha mãe, que eu faço uma boa alimentação, e dos 14, mais ainda por conta do câncer. Estou há 28 anos vivo, agora no final do ano vou fazer há 29 anos, depois da descoberta. Eu pessoalmente não conheço nenhum paciente que passou por essa situação que eu passei, que esteja vivo até hoje com câncer genético, não conheço. Com certeza deve existir, ou não deve, não sei, isso daí é irrelevante, mas só para fortalecer que a nutrição é um excelente caminho para que você se prepare para a cura e para o melhor tratamento, né? Se eu não tivesse cuidado da minha nutrição, eu não estaria vivo até hoje e não teria conseguido fazer as 2 grandes cirurgias que foram feitas, as quais foram a cirurgia de pâncreas e a cirurgia do fígado. Então, não tem como você fazer uma cirurgia de grande porte mal alimentado, não tem como você curar o câncer sem nutrição. A pessoa não cura câncer sem boa alimentação, sem excelente alimentação. Não é nem boa, sem excelência na alimentação. Você tem anemia, que é muito comum no câncer, então você nem entra para a cirurgia. Você tem imunidade baixa, você nem entra para a cirurgia. Você começa a perder muito peso, em vários casos a pessoa perde muito peso e ela morre por desnutrição, ela nem morre pelo câncer, né? Olha que situação delicada. Ou a pessoa segue uma alimentação ou começa a tomar muitos chás errados e atrapalha a ação de quimioterápico, então ele tem metástase, que é a primeira causa de morte no câncer. Vou frisar mais uma vez, primeira causa de morte no câncer é metástase, mas a pessoa tomou um chá que falaram que era bom, que era legal, que não fazia mal, e a droga quimioterápica que foi desenvolvida para destruir o câncer teve menos efeito. E aí o que aconteceu? Um grupo de células que não foi destruída sofreu metástase. E esse paciente muitas vezes nem sabe que morreu por conta disso, né? Quer um exemplo? Eu vou te dar. Chá de graviola. Toma chá de graviola, atrapalha a ação de quimioterápico. Ah, mas disseram que tem substâncias positivas contra o câncer. E tem, realmente, alguns estudos mostram que tem substâncias positivas contra o câncer, só que ela tem uma interação com drogas que matam o câncer. Quando você pega pacientes que tomam só chá de graviola, a gente não tem respaldo científico para falar que curou o câncer, a gente não tem isso hoje, mas quando você toma o chá de graviola com quimioterápico, você reduz o efeito. Reduzir efeito significa o quê? Dá chance para o tumor formar metástase, que é a primeira causa de morte. Então percebe que se você tem um acompanhamento ruim na nutrição, se você segue segundo as opiniões de pessoas que não têm base científica para cuidar de você, indiretamente esse medo, esse desespero de querer uma solução rápida pode ser o primeiro passo para abraçar a morte, para piorar a sua saúde. Então,
Você merece o melhor, cuida da sua saúde com carinho, com respeito, verifique se aquele profissional tem experiência naquela área. Normalmente, os nutricionistas colocam no seu Instagram o número do CRN deles, você pode consultar se esse profissional é nutricionista no próprio Conselho Federal de Nutricionistas, você escreve o nome inteiro do profissional, você consegue achar se ele é realmente o profissional que ele está falando que ele é. O médico é a mesma coisa, médico oncologista, ele coloca o RQE, que é o registro de especialidade dele, então você consegue ver se ele é realmente especialista naquela área e consegue verificar no Conselho Federal de Medicina se ele também é médico ou ele está falando que é médico, né? Você precisa se cercar de informações e saber se realmente você está falando com alguém que entende daquele assunto e que é capaz de fazer o melhor para você. Converse com os pacientes daquela pessoa para saber como é que ele atende, como é que ele cuida das pessoas, né? E tira da sua mente de que câncer não tem cura e de que estão escondendo a cura de você. Tira da sua mente que você vai morrer, que você está sentenciado à morte. Você merece viver e viver melhor, mas depende da sua visão de buscar sempre fazer uma conduta coerente, uma conduta verdadeira e não uma conduta com medo e com desespero, tá bom? Então, a ideia hoje da live, olha que bacana, teve aqui o comentário, eu até perdi, me perdoa, a Marins. Meu marido teve câncer de próstata, operou, graças a Deus, que bom, Marins. Olha que bacana. Quando você retira a próstata, se ela está o câncer na fase inicial, tá maravilhoso, tá lindo, não tem nem como ter metástase se você não encontra nos linfonodos outras células de câncer. Obrigado por compartilhar, viu, Marins? Martim, desejo que ele se recupere. A Pri já tinha visto aqui, eu não tinha visto, me desculpe. Que legal, viu? Fico muito feliz. Então, e independente disso, fez a cirurgia, o médico falou que está curado, maravilhoso. Mas continue fazendo o acompanhamento médico, é fundamental essa busca por profissionais que agora na pandemia a gente tem visto muito isso, que são os anjos sem asa, são anjos de jaleco, né? Seja um nutricionista, seja um médico oncologista ou outro profissional que tem dedicado a vida deles, estudado a vida inteira para oferecer a melhor medicina para você, a melhor nutrição para você, tá bom? Então eu aproveito aqui no final para fazer uma divulgação. Hoje em especial eu vou fazer uma live com a doutora Lívia Cons. Para quem não conhece a doutora Lívia Cons, ela é médica, ela é especialista em mastologia, ou seja, estuda a mama. E às 16 horas a gente vai conversar sobre mitos e verdades no câncer de mama. Olha que interessante, a gente tem muitas dúvidas, né? Eu recebi já algumas dúvidas da minha audiência sobre o câncer de mama. Uma das principais causas hoje de morte no câncer é a falta de informação. A pessoa bem informada, ela tem a chance de se curar. A pessoa mal informada, ela tem a chance de abraçar o desespero. Ela é uma profissional maravilhosa, eu tive o privilégio de conhecê-la pessoalmente, conversei com ela, vi o atendimento dela, então acho que vocês vão agregar bastante. O câncer de mama, infelizmente, é o que mais mata mulheres. Então, se você tem essa oportunidade hoje de assistir essa live, você tem a oportunidade de viver mais e melhor, porque ela vai trazer informações valiosas que é uma profissional extremamente experiente para cuidar de você, para proteger a sua saúde, que é o seu bem mais precioso. Não tem nada mais precioso hoje para você do que a sua vida, tá bom? Então eu aproveito para deixar esse convite. A Pri falou que está travando um pouquinho, né? Que está travando a live, mas eu quero agradecer muito a oportunidade de você ter ficado aqui comigo até o final e também convidar para participar do evento no dia 25 de março, que vai ser uma live também muito bacana, muito especial, que serão os primeiros passos no tratamento nutricional do câncer. Para inscrever, 100% online, 100% gratuito,
clica no link da bio e cadastra seu e-mail nos primeiros passos para o tratamento do câncer. É bem simples, é bem rápido e você vai ter a oportunidade no dia, né, de aprender o que você precisa fazer no momento que recebeu o diagnóstico, no momento que começou a fazer o tratamento. Muitas pessoas não sabem isso e muitas vezes pioram o tratamento por conta das condutas que vem adotando, achando que apenas uma alimentação saudável é o bastante. Não é e nunca foi. O câncer precisa de um cuidado mais especial, tá bom? Então eu vou encerrando aqui no Facebook, muito obrigado. Eu vou encerrando aqui também pelo Instagram. Tenha um excelente dia e até hoje, até daqui a pouco, né? Não até hoje, até às 16.